Apresentação para ele. Pronto, ótimo, Lucas, obrigada. Então, cumprimento a professora Janaína, a professora Natália e demais colegas que estão assistindo. Então, o nosso grupo vai partir da observação e etnografia. Os participantes João Costa, eu, Lucas Luiz Fernando e Raul Omar. Então, a proposta do nosso grupo, então, é trazer para vocês uma compreensão do que seria essa observação não participante, as suas dimensões, contribuições e limitações, além da observação participante, né, trazendo as principais características, problemáticas e limitações, e, por fim, a gente vai fechar com a etnografia, trazendo os conceitos, desafios e limitações, além de alguns exemplos importantes para melhor compreensão desses temas abordados. Então, o primeiro ponto a observar seria falar sobre a observação não participante, né? Então, antes disso, é importante também trazer uma percepção do que seria a observação, né? O próprio autor, ele traz, falando sobre a questão das práticas, né? E quando a gente fala em práticas, por utilizar a observação, seria uma forma mais fácil de capturar o que a pesquisa pretende, o relato, em comparação à entrevista, narrativas, a observação ela teria essa proximidade maior de coleta de dados. Então, ele diz também que a observação permite ao pesquisador conhecer como realmente funciona, né? Como realmente ocorre. Então, esse é um ponto característico desse procedimento de observação. E se a gente for observar de uma maneira restrita, né? O que seria a observação seria basicamente aplicar os sentidos, né? Não todos os sentidos, mas pelo menos a escuta, a audição, a visão e a percepção, o olfato seria bem marcantes nesse método a ser utilizado. E ele faz um comparativo com a questão da fala e a escuta, quando a gente se refere à entrevista, né? Que é mais marcante essas competências na hora da entrevista. E no sentido mais amplo, a gente for falar em observação, a gente tem a perceber o quê? Que seria, além de ver, a gente teria que perceber, né? Fazer examinar e perceber, além de ver. E, no outro ponto, que não se trata somente de entender, né? Que aí você teria também que auscultar, ou seja, conhecer um pouco mais além para a utilização desse ponto de observação. Aí onde entra o autor põe a questão dos procedimentos observacionais, né? Até que ponto a gente consegue dimensionar, classificar esses não participantes, né? As dimensões, né? Então, ele traz uma forma bem didática para a gente poder entender, que seriam através de perguntas, né? Para definição da observação secreta ou pública, a gente poderia fazer a seguinte indagação: até que ponto é revelada aquelas que são observadas, né? Então, até que ponto a observação é revelada? Então, se é pública ou é secreta? Já aí daria para dimensionar um pouco a classificação dessa observação. Um outro ponto seria, que a gente vai falar aqui durante a apresentação, seria o não participante e a participante, que já seria a questão do pesquisador como componente ativo do campo observado, né? Que aí poderia ser a indagação para chegar a esse ponto. Um outro seria a sistemática, né? E a não sistemática. A gente já viu até em outros textos falando sobre a sistematização da metodologia. Então, aqui é basicamente isso, do que é pré-determinado e o que não é. E como ele traz isso. Então, ocorre a aplicação de um esquema de observação mais ou menos padronizado, ou a observação permanece flexível, responsiva aos próprios processos. Então, a gente aqui traz uma análise de que a sistemática, né, que é a não sistemática, seria uma coisa assim que
uma coisa que fosse mais ocasional, né? Uma coisa mais simples, que não seria tão estruturada como a sistemática, que é uma coisa que a gente tem um controle maior, que já é pré-determinado, você já sabe o que observar, né? Por que que você está observando, né? E responde aquelas perguntas que a gente sempre leva, né? Antes da própria observação. Então, já se enquadraria nessa dimensão sistemática e não sistemática. Um outro ponto que vem a observar também é sobre as situações naturais e as situações artificiais. Aí é onde entra o nosso campo de observação, né? E aí ele traz o quê? Que as observações são feitas no campo de interesse ou as interações são deslocadas para um local especial para torná-las mais sistematicamente observadas. Aqui é um ponto importante porque é onde traz a observação por meio de, como se fosse, como é que eu explico? Por exemplo, a observação em laboratório, né? Seria uma coisa mais artificial. E quando fala em situações naturais, é referência mesmo a ambientes externos, né? Que ele traz no texto, que seria um ambiente diferente do habitual, do pesquisado. E o ambiente de laboratório já seria um ambiente mais de maneira controlada e uma forma mais de se observar essa dimensão. E, por fim, a autoobservação e a observar os outros, né? Então, de que forma e quanta atenção é destinada à autoobservação reflexiva do pesquisador para embasar ainda mais a interpretação do que é observado. Então, partindo dessa reflexividade, tem como perceber a dimensão do tipo de observação que está sendo utilizado. Ele também traz alguns tipos, né? Ele fez até a referência de Gould, né? As tipificações desses observadores, né? Então, mediante a intenção do grau de envolvimento que o observador pretende tomar no discurso da pesquisa, a gente pode classificar ele em diferentes formas para ter uma melhor análise dos dados, né? Durante a coleta e análise dos dados. Então, o primeiro a observar seria o participante completo. Pelo próprio nome, a gente já supõe que é um pesquisador que ele entra no ambiente, né? Então, ele entra no ambiente sem revelar qual é o seu objetivo ou mesmo sua identidade verdadeira, tentando tornar-se um dos membros rotineiros do grupo e mantendo-se como um observador disfarçado. Então, o interesse científico é completamente desconhecido pelo grupo, né, que está recebendo. E o pesquisador, de uma certa forma, ele reforça e desempenha o papel que os demais estão fazendo nessa interação social do grupo, né? E como exemplo, a gente pode perceber as interações de uma torcida, as interações sociais de uma torcida de um time de futebol, né? Que interage com a mesma forma do torcedor e não se identificando como pesquisador. Um exemplo que eu trouxe aqui. Agora, falando sobre o participante como observador, então, nesse contexto, não, só voltando um pouco, professora, porque esse do participante completo, é bom ressaltar a questão da ética, né, que acho que foi Jorge que falou. Então, para ter esse participante completo, é possível que o pescador tente ver essa questão ética bem criteriosa antes de aplicar. E partindo para o próximo tipo, né, de papel, seria o participante como observador. Então, nesse ponto, nesse contexto, o pesquisador ele negocia, ele obtém um consentimento prévio do grupo, né? Então, aí ele já passa a ter aquela questão da confiança, né? Para realçar, para ter e poder desenvolver com mais eficácia essa coleta de dados. Um outro papel seria o observador como participante. Nesse ponto, o observador ele tem um movimento mínimo, né, no contexto
ele vai estudar. E existe alguns tipos de conexão com o grupo e o contexto, mas o observador ele não é naturalmente ou normalmente parte do ambiente social. Já é diferente do que a gente viu antes. E o observador completo, esse sim é o pesquisador que não participa de nenhuma forma do contexto social e do grupo, e o pesquisador opta pela observação não participante nessa situação, com auxílio muitas vezes de recursos de TI, né, que é o que a gente mais pode perceber atualmente. Agora, sobre as fases, ótimo. Então, sobre as fases, ele ressalta, ele faz a citação de dois autores para fazer esse passo a passo das fases. Então, a primeira fase que ele fala é sobre a seleção de um ambiente, ou seja, onde e quando os processos e as pessoas interessantes para a pesquisa podem ser observados. Então, que ambiente ia ser estudado. Uma segunda fase que ele ressalta seria a definição do que vai ser documentado, né, durante a observação. Isso em cada caso. Um terceiro seria a forma de treinamento, né? Ele fala sobre, enfim, de padronizar, que a professora até falou. Então, é importante, sim, o treinamento dos observadores, a fim de padronizar esses focos, né? Logo em seguida, seria o passo de observações descritivas, que fornecem uma apresentação inicial e geral do campo a ser estudado. Em seguida, seria observações focais, ele se concentra mais em aspectos relevantes à questão da pesquisa. E as seletivas, né? Que a finalidade é a compreensão dos aspectos centrais do que está sendo estudado. Então, por fim, o que se tende a chegar, né? É na saturação teórica, ou seja, quando todas as observações não tiverem mais um adicional a ser pesquisado. E a partir disso, obrigada, Lucas, tem-se o quê? Que a gente pode perceber algumas dificuldades, né? Alguns problemas que podem encontrar a partir do método. Um deles, que a gente trouxe aqui detalhado, mas é muito difícil de definir, né? Definir esse papel que o observador tem a desempenhar e que lhe permita a permanência no grupo e também a sua margem ao mesmo tempo que ele observa. Então, isso aí pode ser um pouco confuso para quem está com a prática da observação. E é o que eu posso também falar, um pouco seria a dificuldade também, que a limitação de cunho observacional seria a própria representação da realidade, né? A própria apresentação do trabalho, né? Seria uma dificuldade também, um problema que o pesquisador pode encontrar para falar da realidade contextual a ser estudada. Pode passar, Lucas. Agora é comigo. Bem, complementando o que a Claudineia estava falando sobre a observação não participante, nós vamos ter algumas contribuições para a discussão metodológica desse modelo, certo? Uma das mais importantes é que na observação não participante, né, nós podemos ter mais de um observador, como a Claudineia já deu exemplo. Então, nós vamos ter diferentes olhares, geram diferentes observações, né? Então, se a gente está tratando do trabalho de campo, né, em ambiente público e com várias pessoas, nós temos olhares distintos. O que isso ajuda também na triangulação. A triangulação pode servir entre os observadores e também a triangulação pode servir com os outros instrumentos de coleta de dados. Então, cada um pode ter observado o mesmo cenário, mas eu percebi algo que o outro observador não percebeu. E aí a gente volta àquela questão que já tinha sido discutido nas aulas passadas, né? Que é o prisma do observador, o prisma do pesquisador. Então, quando eu tenho mais de um observador, eu tenho uma capacidade de coleta de informações maior. Então, essa triangulação, ela se torna rica quando eu combino com o olhar deste outro observador ou com meus outros materiais complementares, né?
é importante entender que o campo transforma a percepção do pesquisador, né? Então, quando o Flick vai falar sobre isso, ele coloca uma situação de que eu vou para campo e ele coloca uma questão de gênero, né? Um certo local pode ser comum e rotineiro para um homem estar observando, mas para uma mulher pode ser um ambiente hostil e ela vai ter uma outra percepção, digamos assim, um canteiro de obra que é muito famoso no Brasil, né? Algo que a gente tem que perceber as relações que você pode coletar ali nesse espaço. Outro aspecto importante da observação não participante, como a gente vê essa não interação ou essa interação do observador, é essa questão de valorizar a trajetória do entrar e sair do campo, que já foi discutido nos capítulos anteriores do trabalho de campo, né? Você tem que ter um cuidado ao entrar. Se você é um observador, vai fazer uma observação secreta, ou se você não quer interagir com o meio de pesquisa, né? Você não quer influenciar ele também. E, é claro, você também não pode chegar, tomar anotações e sair, vamos dizer, da mesma maneira, porque, querendo ou não, mesmo você não tenha interagido com ninguém, a sua observação ela pode ter gerado um feedback para alguém. E isso é um ponto, vamos dizer assim, que é dos olhares e dos sentidos, né? Então, essa parte de entrada e a saída do campo, elas são essenciais, porque elas vão dizer se a sua permanência foi válida para o seu instrumento de pesquisa ou não. Como a observação não participante, ela se ajusta ao processo de pesquisa. O destaque dela é a descrição de esferas da vida, né? A descrição de fatos e de realidades, né? Ela vai poder subsidiar a análise da produção da realidade social. Então, quando eu vou a campo, eu observo não participante, eu estou ali para tentar entender as relações, certo, da ocorrência de certos fenômenos e interligar eles com teorias para poder validar essas demonstrações, não, essas manifestações, né? Essas manifestações, ou, é claro, tentar entender essas manifestações partindo da observância delas até chegar em teorias que possam embasar ou possa, vamos dizer assim, colocar dentro de um guarda-chuva comum. Também é importante ressaltar que essa observação, como a Laudinéia falou, por mais que tenha a questão de ser estruturado ou não, ela não é algo solto, certo? Ela envolve seleção, uma seleção sistemática e uma amostragem baseada em critérios. Então, eu não estou simplesmente indo a um campo aleatório e observando, certo? Existem critérios que vão partir do meu objetivo de pesquisa, que eu preciso analisar eles, e aí eu posso buscar cenários e campos que eu possa realmente obter alguma informação observacional que responda meus problemas de pesquisa e minhas hipóteses, certo? Então, inclusive, na hora da seleção, não é uma seleção por mera conveniência. É interessante que a gente utilize coisas que a gente já viu em métodos quantitativos, como a aleatorização, certo? Para tentar não viesar. Então, a gente está falando de métodos qualitativos aqui, na questão observacional, mas você vê que o rigor científico ele não é deixado de lado nesse aspecto. Então, por quê? Porque, no fim das contas, a gente quer buscar nessas observações da gente incidências dos fenômenos que a gente está procurando. Então, a gente vai observar a quantidade de incidências e, é claro, separar eles, categorizar da maneira que for mais adequado para a nossa pesquisa. Você quer falar, professor? Não? Posso passar? Ok. E, no caso, no livro, ele coloca um caso de Niemann, né, que é um estudo de caso do comportamento e lazer dos adolescentes, e coloca que o pesquisador primeiro selecionou diversos locais, como danceterias, parques de diversão, shoppings, locais de lazer, para ver como seria o comportamento dos adolescentes nesses locais. Então, a ideia era que fosse um observador não participante, né? Então, ele não iria interagir diretamente com os adolescentes, estaria ali para seguir um protocolo de pesquisa. Então, os observadores foram instruídos previamente, né?
tiveram uma orientação sobre como sistematizar a sua observação, o que observar e os pontos interessantes que deveriam ser buscados na pesquisa. Mas, ao ir para esses locais, né, ao selecionar esses locais, mandar um observador para um local ou não, a gente entra num dilema que a gente vai discutir mais para frente, no próximo slide, que é a questão dita de eu entrei em campo e saí em campo e eu posso ter interferido naquilo dali. Eu posso, então, minha observação não foi completamente, vamos dizer assim, ausente. Existem maneiras de realizar isso, né? Com a tecnologia da informação, hoje em dia, a gente pode fazer uma observação secreta, você ir escondido a um local, pode botar câmeras, mas aí a gente, novamente, vai entrar na questão da ética, né? Até onde é ético fazer isso. Então, é interessante a gente observar que vamos dizer assim, para não manchar o nosso campo de pesquisa, nós temos que atentar a esses protocolos e essas sistemáticas, porque no caso dos adolescentes, eles foram instruídos, tem no texto, a fazer pequenas anotações, ou as pessoas estavam anotando em caixa de cigarro, guardanapos, mas no momento que você faz isso e interage com alguém e a pessoa vê que você está anotando, isso não é um comportamento rotineiro, então você está influenciando no estudo observacional que você estava tentando ter o comportamento natural, como a Laudinéia falou, né? Eu chego em algum local muito estranho, uma pessoa se senta e fica com o guardanapinho olhando para mim ou para os meus amigos e anotando o que eu estou fazendo, né? O nosso comportamento ali já deixa de ser o comportamento natural. Então, é importante observar essas nuances e reforça, né, a questão do entrar e sair de campo. Algumas limitações do método que nós vamos ter, né, que a análise do campo de uma perspectiva externa pode ser bom, né, na perspectiva que a gente não vai interferir com o objeto, ele vai estar interagindo de um ambiente natural, mas a gente vai diretamente para o último extremo ali, que é a falta de interação pode gerar problemas de análise e interpretação, ou seja, eu estou analisando aquela situação pelo meu prisma de observador, como o Lucas aqui. Então, às vezes, vamos dizer assim, a gente subentende que um pesquisador, ele se apropriou do conhecimento necessário para estar observando aquela situação, mas vai que, nas minhas interações, eu careço de um conceito que aquelas pessoas poderiam me passar, certo? Para poder entender essas ações delas. Então, isso reforça também, não impede que que esse estudo possa ser feito, mas isso reforça a necessidade do pesquisador ter conhecimento e se apropriar do que ele quer pesquisar, certo? Então, uma das características é que quanto mais membros, melhor, né? A gente falou que essa análise é feita em espaços públicos, então é uma limitação, às vezes você pode fazer uma pesquisa sozinho, mas aí, nesse caso, você vai precisar de mais pessoas, como a gente disse, mais é melhor, porque são visões diferentes que podem, muitas vezes, convergir, mas, às vezes, eu enxergo algo que o outro não enxerga e o outro enxerga algo que eu não enxerguei. E isso, é claro, complementa a nossa visão. E falando dessa questão de interferir com o meio, a gente talvez não precise interagir e possamos nos complementar nessa nossa análise observacional não participante, né? E, é claro, a ocorrência de eventos de forma natural versus observador, a gente já falou, né? Eu tenho que tomar um cuidado para não manchar esse meu ambiente, não interferir nesse meu ambiente de pesquisa se eu quero ter uma observação natural. Então, volto a esse caso do estudo de caso, né, que é muito estranho alguém aparecer e começar a anotar, e isso poderia ser feito criando protocolos, alguma questão de lembrança, ou, é claro, anotações sucintas, como a gente já viu nas técnicas de anotação, legendas, né, que depois, quando eu saia de campo, não dê muita atenção e eu possa decodificá-las e poder passar o que eu observei, certo? Então, agora nós partimos para a observação participantes. Inicialmente, então, boa tarde às professoras Ana Natália e Janaína, boa tarde aos colegas.
Então, pegando um gancho aí do que já vem sendo dito, né, a gente vinha falando de observação não participante, vamos começar a falar da observação participante agora, que tem muita coisa em comum com a não participante, né, obviamente, mas que gera grandes oportunidades que a não participante não gera. Grandes possibilidades, eu diria, e oportunidades. Então, apesar de ser um nome muito similar, a gente vai ver que as possibilidades são muitas em cima aí da observação participante. E, claro, junto a isso também, ela traz algumas dificuldades que não haviam na não participante que a gente vai abordar. Então, a observação participante, ela trata também de interação com outros métodos, né? Ela também tem uma análise documental, entrevistas, presença de informantes que possam facilitar ali a observação, mas o grande foco é sim a observação direta e a introspecção, né? Como o Denzin definiu, de realmente adentrar o ambiente fazendo parte dele, né? Participando realmente do ambiente, não somente observando. E quais são as principais características? Jorgensen, citado por Flick, né, define lá algumas características relevantes aí deste método. Dentre elas, o interesse de verificar o comportamento, a natureza humana de dentro, né, sendo um insider, né, estando dentro, envolto no ambiente, participando desse ambiente, tendo uma localização privilegiada, porque não tem nada como você ver o acontecimento na hora que ele aconteceu, né? Se a gente pensar, por exemplo, no acidente de trânsito, né? Muitas vezes a gente olha e fica pensando, meu Deus, como é que isso aconteceu? Não é possível, como é que esse carro veio parar aqui? Então, a gente vê o acontecimento no aqui e agora, como o Flick define, realmente ele traz um patamar de visualização muito diferente. Ele enfatiza a interpretação e a compreensão da conduta humana, né? Que nada melhor que você ver o ser humano estando ali, né, naquele momento, vendo realmente a conduta. A investigação ela é ilimitada, porque você tem todo o campo aberto, você não tem, inicialmente, principalmente, um foco único de investigação. Você pode ver o que está acontecendo aqui, acolá, verificar tudo do ambiente. Nós vamos falar mais à frente aí do que envolve o ambiente, né? E flexível. Então, eu posso iniciar observando certo comportamento, depois eu posso mudar o meu foco, tentar verificar algumas outras possibilidades. Então, é bastante flexível e oportunista. Então, como eu já disse, a observação participante, ela traz muitas oportunidades da gente verificar em loco ali e participando do evento, né, o que está acontecendo ali, aqui e agora, né, como o Flick define. E também é muito interessante essa interação com os nativos, né? Raul vai falar um pouco mais à frente aí da questão de tornar-se um nativo, mas eu vou só citar por cima que essa interação, ela gera, com certeza, muitos resultados aí para a pesquisa. Então, ela traz enriquecimento para a observação, o fato da relação com os nativos realmente do campo, né? E, como eu já disse, ela pode ser utilizada aí com outros métodos, né? Já de interação, a triangulação, a gente já falou muito, né? Então, também na observação participante. Pode passar, Lucas, por favor. E Flick define 3 fases, né, para a observação participante, iniciando com a descritiva, em que ele foca que é o início, né, é a entrada realmente no campo, quando a gente, vamos dizer assim, tem pouco conhecimento realmente ali de dentro, né, então a gente vai iniciar aquela participação, se envolver com os participantes da pesquisa e buscar o desenvolvimento ali das questões de pesquisa, então verificar o que pode ser mais relevante nessa observação, né. Então, é aquela ideia da flexibilidade. Então, ele me flexibiliza a observação ali, participando junto com os pesquisados, né? E verificar realmente qual é o melhor foco naquele momento. Para depois eu poder passar para uma observação mais focalizada. Então, a ideia da descritiva é que eu levante os focos, de modo que quando eu evolua para essa observação focalizada, eu possa me restringir mais aquilo que me interessa dentro das minhas questões de pesquisa. Então, realmente estabelecer um foco. Então, eu vejo o que está acontecendo aqui, eu vejo o que está acontecendo lá, mas o que está acontecendo aqui não me interessa, então eu passo por uma observação mais focalizada em outro local. Enfim, eu vou ser mais seletivo. Chegando à observação seletiva, que aí sim, tendo bem definido tudo, aí eu vou levantar indícios e exemplos daquilo que eu vi acontecer, que eu levantei na fase descritiva, que eu observei focado ali na faixa focalizada, aí sim, eu vou levantar os indícios e exemplos que vão sustentar o meu resultado, né, posteriormente. Então,
são as 3 fases ali que Flick define. E, paralelo a isso, ele destaca também a questão do uso de fichas de protocolo ou anotações de campo, né? Ele fala que o pesquisador ele tem que ter o feeling do momento de ser usado ficha de protocolo ou de ser usada anotação de campo, de modo que não haja uma rigidez, uma extrema rigidez que prejudique a pesquisa. Então, o objetivo é a fluidez, é que a pesquisa flua num bom patamar ali e que o observador consiga realmente, estando envolto no meio, selecionar e decidir ali para alcançar os seus resultados em cima das questões de pesquisa. Pode passar, Lucas, por favor. Alguns problemas, né? Como tudo, ele tem benefício, mas também tem alguns problemas, então, que tem que ser contornados. A questão da ética, né? Já foi falado aí, já foi abordado, não vou me aprofundar muito, sobre a questão de ser secreta ou ser pública. A gente via no Fantástico aí recente aquela questão de que o empregador ele se infiltrava no meio dos empregados, né? Todo mundo deve se lembrar aí. E de maneira secreta, né? Pelo menos era o que era passado para a gente. Então, a gente não sabe realmente a linha tênue que divide aí a legalidade ou não disso, né? Mas, enfim, não vou me aprofundar tanto nisso que já foi batido bastante. A limitação da compreensão e anotação do pesquisador, então, não dá para anotar tudo. O próprio Flick fala isso. Ele fala, se você quiser anotar tudo, você vai ficar envolto num ambiente que você não vai conseguir selecionar nada. Então, nisso cresce de importância o foco. O pesquisador ele tem que se focar naquilo que realmente interessa a pesquisa. E as dimensões da observação, né? Como eu disse que o campo era muito amplo, né? Então, Spread, lá citado também por Flick, ele aborda lá quais são as dimensões, né? E a gente vê que são muitas: espaço, ator, atividade, objeto, ato, evento, tempo, objetivo. Então, são muitas coisas para serem observadas. Então, se não houver um foco, realmente o pesquisador corre sério risco de se perder na busca de um problema visível. Então, realmente, não adianta eu adentrar, eu participar de um cenário de observação e eu não tenho um problema visível na minha mente. Aí eu vou captar dados aleatórios, que simplesmente não contribuem para mim, para o meu interesse, para os meus resultados. Já foi falado também da ocorrência aleatória, né, e período de observação, então isso é complexo. Não necessariamente os momentos que eu estiver no campo vão acontecer aquilo que eu espero. Lucas deu o exemplo, né, da pressão do guardanapo, né, tá ali um cidadão do seu lado ali, por mais que discretamente ele esteja anotando alguma coisa, há uma pressão, seres humanos, né, comportamentos, então alguns vão ser mais suscetíveis, outros não, mas isso pode prejudicar. Então, isso aí exige que sejam bem definidos os períodos de observação para tentar chegar ao máximo de informações. E o acesso ao campo. Então, o Flick cita também que uma grande dificuldade é o acesso ao campo, né? Até mais à frente eu vou citar um exemplo aí de uma pesquisa que foi feita dentro de um quartel da Polícia Militar. Então, a gente vê que realmente há uma dificuldade, muitas vezes, nesse acesso. E Flick define que isso aí pode ser facilitado, muitas vezes, com relacionamento com pessoas-chave. Então, muitas vezes, aquela busca por uma pessoa-chave ali que possa facilitar a sua explanação para você poder abordar, facilita muito ali para a entrada no campo. E para finalizar aqui, essa parte inicial da observação não participante, eu cito aqui um estudo que Flick também citou, dos garotos de branco, né, que foi feito lá na Sociologia Médica na década de 60. Pesquisadores tentaram verificar o que era ensinado nas faculdades de medicina, além da medicina em si, vamos dizer assim, né, além dos procedimentos médicos, verificando o que era ensinado da parte comportamental ou da parte emocional, que também são muito relevantes, né, no exercício da medicina. Né. Foram 1 ou 2 meses de observação, ele não deixa claro lá no texto, e dias inteiros. Então, eles passavam realmente dias acompanhando palestras, exercícios, nos hospitais e também o pós, né, pré e pós, né, nos alojamentos, pré e pós-aulas, né, para verificar também as condutas ali e a reação dos alunos pós. Tentando relacionar as ocorrências coletivas, as individuais, e ver o que realmente ocorria no grupo e não era um comportamento individualizado. Isso é uma grande essência da observação participante. Lá dentro do grupo é mais fácil de tentar, talvez não seja fácil, né, mas é um pouco mais fácil de tentar identificar essas diferenças comportamentais e verificar se realmente são válidas ali para um estudo do grupo. Né. Como eu disse, ele tentava, ao adentrar o campo, ao fazer uma observação participante, superar o foco em um único membro, que poderia ser uma entrevista ou até um acompanhamento mais cerrado ali, mas de um único membro, né? Ele tentou pegar realmente um campo como um todo,
superar o conhecimento anterior, dizer, eu já sei a teoria, mas será que na prática realmente acontece isso? O que acontece além da teoria que eu não consigo ver, por exemplo, na observação não participante? E as narrativas existentes. Então, a gente sabe que existem diversas narrativas sobre os assuntos. Então, ele tentou ir lá no campo para realmente confirmá-las ou negá-las. Então, ele foi realmente estudar. Fala-se muito do negacionismo, né? Então, ele foi superar isso. Ele dizer, não, eu participei de um campo, eu vi como foi a pesquisa. E ele pôde observar as interações das práticas, né? Então, realmente, ele pôde verificar essa integração entre a comunicação e o desenvolvimento de atitudes ali que ocorriam nas aulas, não só nas teóricas, como nas práticas, e também o desempenho em grupo, né? Verificando também as condutas ali dos alunos. Então, pode passar, Lucas. Então, agora eu passo a palavra aí para o Raul, que vai prosseguir aí na observação. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à abordagem de Luiz, que ele explanou muito bem acerca das observações participantes, eu vou trazer à tona um pouco do limiar das observações participantes entre você participar e tornar-se um nativo. Inicialmente, eu queria trazer duas abordagens que eu verifiquei para definir o tema da observação participante, que eu achei pertinente. A primeira de Malinowski, que ele fala que a observação participante, ela não significa transformar-se em um nativo em si, mas sim tentar se colocar no lugar do outro, no seu ambiente natural, e buscar aprender a empoderabilidade da vida real. E aí ele recomenda que nesse processo, o pesquisador busque fazer essa articulação de tanto aspecto teórico como uma questão prática. E um outro ponto citado por Mack, onde ele fala que o pesquisador envolvido na observação participante, ele tenta aprender como é a vida de um nativo, porém, mantendo-se inevitavelmente como estranho. E aí a gente tem um caso que foi apontado junto aos textos de Flick, ele fala um estudo de caso que um cientista, ele foi tentar analisar junto a uma unidade de tratamento intensivo, na UTI, a perspectiva observacional é acerca de centradas nos médicos, nos enfermeiros e nos seus pacientes como todos. E nesse caso particular dele, ele fala que ele teve uma circunstância que ele entrou no meio de um turno e ele repentinamente se sentiu absorvido no meu processo. Assim, ele sentiu os aspectos das pequenas rotinas, as restrições, a intensidade das ações, como era tudo urgente, ele se perdeu aquela percepção lógica da observação externa. E aí a gente traz algumas características, como vai ser verificado nesse slide a seguir, do que é o tornar um nativo. O primeiro ponto, como foi citado, é a perda da percepção crítica externa, que foi o caso dessa UTI. Um segundo ponto que é bem ressaltado também é quando se começa a adotar de forma precipitada as perspectivas do campo, ou seja, se analisar racionalmente como um todo. Foi mencionado também sobre o risco da sequência dos eventos desviar sua função pelo qual foi pré-estabelecida e, principalmente, por último, cita-se como a participação nos seus processos. A gente deve estar participando, estar interagindo, estar verificando cientificamente no aspecto teórico e prático, mas a gente não vai participar de forma que vai interagir na dinâmica em si do processo natural. E aí ele fala até o caso que ele cita, que no final do túnel ele sentia-se como estagiário. Então, ele perdeu aquela percepção científica para como se fosse mais um elemento daquela equipe, que não é o escopo. Então, quais são as estratégias que a gente pode adotar para evitar isso? Primeiro, é a escolha do momento, onde ele fala sobre que a qualidade das observações que vão ser coletadas vai depender do início, do ponto onde vai ser iniciado. No caso dele, ele falava que se ocorresse, se ele tivesse chegado antes, no momento da troca de turno, onde ele tivesse a opção de ter uma adaptação ao grupo como um todo, e ele pudesse interagir, ele poderia ter crescido dentro da situação. E ele fala que, em função disso aí, quando tivesse caído meio que de paraquedas, ele perdeu a autoridade sobre os sistemas. Deve-se evitar ser invadidos pelos eventos do campo, assim, é algo difícil, acho que só com uma experiência mesmo você vai sendo aprimorado nesse aspecto. E recomenda-se também definir que os objetivos observacionais anterior à visita em campo, ter aquilo definido o que nós podemos coletar, onde nós podemos chegar. E o último ponto é citar que você deve buscar abandonar o campo no momento que você sentir que existia esse esgotamento da sua capacidade observacional, tanto por questão limitação física, como intelectual como um todo. E sobre o aspecto metodológico que a gente pode citar, primeiro, para não ser muito redundante, como já foi comentado, a observação participante tem a característica de ser mais longa, então ela tem essa
peculiaridade de trazer essa análise dos contextos internos, que às vezes uma entrevista, por ser elementos exclusivos, assim, pontuais, com dificuldade de retorno, não permite. Ela permite a integração de outros métodos, como o Luiz abordou de forma um pouco mais extensiva. Existe um aspecto metodológico, assim, como o acesso ao campo. Esse é um elemento peculiar, que às vezes não é dado tanta importância, mas, como o caso da UTI, o horário que ele entrou, a abordagem inicial de se preparar ia definir exatamente o que ele coletar, como é coletar e a qualidade dos alimentos que ia ser possível ser obtido. E por último, que são utilizadas estratégias de codificações para interpretações, como já foi utilizado, inclusive, nessa nossa disciplina. E quais são as metodologias que a gente pode citar sobre esse exemplo? Primeiro, que nem todos os fenômenos podem ser observados. Não é um elemento que pode abordar tudo. Tem a sua limitação peculiar. Segundo, que era limitado para observação em processos biográficos. E terceiro, que existe o risco de não captação de eventos raros por ter a sua temporalidade. E agora eu retorno a palavra um pouco para o Luiz, que ele vai falar um pouco sobre 2 exemplos práticos do caso da observação participante. Vou ser bem objetivo aqui por causa do tempo, estou voltando. Então, são 2 estudos que eu achei lá na base de dados SPEL, né, da ANPAD. Como eu disse lá, o policiamento comunitário, né, era um estudo feito numa unidade operacional da Polícia Militar em Uberlândia, Minas Gerais. E a finalidade era analisar o cotidiano dos policiais comunitários, seja na parte atitudinal, verificar as atitudes, seja na parte de emprego, realmente, se fosse o caso, né? E eu achei muito interessante desse estudo, falando da metodologia, ele explicando lá o acesso ao campo. Um dos pesquisadores era policial, então isso aí facilitou muito a parte do acesso ao campo, que eu acredito que seria até inviável, se fosse alguém de fora da corporação, a não ser que a pessoa tivesse realmente alguma pessoa-chave, né, como a gente falou lá anteriormente, ou um ideal de pesquisa muito grande que convencesse as autoridades policiais. Mas, enfim, o que chamou atenção mais nesse exemplo foi isso. E, em contrapartida, ali, gestão de riscos no setor público, né, um texto recente, aí de, se não me engano, setembro de 2020, que visava analisar a implantação da metodologia de gestão de riscos num órgão de auditoria estadual. E o que me chamou a atenção lá na metodologia, é um artigo curto, acho que tem 9 páginas, ele fala da parte ética, né? Então ele não divulgou o local onde ele fez esse estudo, até porque ele conduziu um estudo relativamente amplo ali, de funcional, inclusive, levantando ali questões em cada função que poderia expor ali talvez o funcionário que tivesse na função. Então, essa parte ética ficou bem ressaltada nesse artigo. Então, eu não vou me alongar até por causa do tempo. Agora eu passo para o João aí, o grande finale aí com a etnografia. Eu vou falar um pouco sobre a etnografia, que é o tema que fecha o capítulo. E é uma maneira interessante que o Flick encontrou para fechar o capítulo, pois nós vemos que ele começa já sobre o tema dizendo que a pesquisa qualitativa tem exigido mais do que observações distanciadas ou coleta de dados que não vão profundamente ao cerne das instituições, das organizações sociais que são estudadas. E então ele chama a atenção para a etnografia como a possibilidade de realmente o pesquisador se aprofundar, mergulhar dentro da realidade da qual ele quer retirar algum tipo de insight, né, perceber algum tipo de estrutura, de lógica de funcionamento, do modus operandi, dos aspectos subjetivos que nós não conseguimos muitas vezes observar com o olho nu e que os dados quantitativos também muitas vezes não traduzem. Então, no conceito de etnografia, é interessante olhar a origem, né, que vem do grego, né, etnos pode ser grupo, pessoas ou nações, e o grafo é escrever ou gravar. Então, isso tem um significado muito, muito profundo. Você está literalmente observando, né, as pessoas, os grupos, e você está registrando. É o registro da vida e dos acontecimentos da sociedade, a etnografia. Então, é uma ferramenta de suma importância para as ciências sociais de um modo geral e para a administração especificamente,
porque, no final das contas, praticamente todo grande gestor terá que ter um traço de pesquisador etnográfico. Não é? Ele vai ter que ser capaz de se integrar às instituições que ele quer entender, vai ter que ser capaz de entender o funcionamento, a dinâmica dos grupos, os valores, os símbolos, a cultura, tudo isso que muitas vezes a olho nu não se percebe. Então, existe muito do gestor, do administrador, essa capacidade. Então, dentro da etnografia, existem várias características que nós podemos destacar, que são levantadas por Flick e por outros autores da área, né? Primeiro, e mais importante, ela é conduzida em ambiente natural. Ou seja, é uma pesquisa que ocorre em loco, dentro de determinados grupos, instituições, sociedades, e dentro do seu funcionamento, do seu ambiente normal. Então, não é algo que você pode armar o cenário ou tentar controlar as variáveis. Isso não existe. Literalmente, o papel do observador, do pesquisador na etnografia é realmente submergir dentro, né, dessa sociedade, desse grupo, e ver o seu funcionamento como ocorre de fato, né? Então, obviamente, se ela é conduzida em ambiente natural, ela ocorre no próprio ambiente da pesquisa. Ou seja, você vai fazer a sua pesquisa dentro do próprio sistema, instituição, grupo que você quer pesquisar. Então, você é uma parte integral disso aí. Então, a beleza mesmo da etnografia vem do fato de que o pesquisador acaba se tornando o principal instrumento. E, com isso, vem aí diversas oportunidades, como também diversos desafios que temos que enfrentar. Outro ponto importante é que é preciso que se provenha uma visão sistemática do contexto. Então, isso aí vem muito do preparo do pesquisador. Se ele entra para pesquisar um grupo, para pesquisar uma instituição, com uma visão muito estreita daquele grupo, daquela instituição, e sem abertura para entender as diversas variáveis, os fenômenos, os símbolos que ocorrem nesse grupo, ele acaba por perder, digamos assim, o fio da meada. Não é? Ele precisa, ao contrário disso, ter uma visão sistemática do contexto, entender a realidade, as interações entre os diversos atores, e isso demanda tempo, e demanda habilidades pessoais. E demanda, eu diria, também um pouco de humildade da parte do pesquisador. Não é? Às vezes, sobe-se no pedestal da ciência, mas é preciso descer também, ter um pouco de humildade para poder entender e ser absolvido dentro dessa realidade. Outro ponto, seguindo logicamente, é que ele documenta, né, o pesquisador vai documentar as perspectivas do seu objeto de pesquisa. Se eu quero estudar, por exemplo, a reação de determinados funcionários de uma empresa, a flexibilização de horário de trabalho, como isso vai afetar no desempenho desses funcionários, como isso vai afetar na moral da empresa, né, na moral do grupo, na cultura organizacional, eu posso usar, obviamente, dados quantitativos, eu posso fazer comparativos numéricos, mas eu também posso enveredar para uma pesquisa em que eu vou estar lá documentando a perspectiva desses funcionários, desses indivíduos. Então, pode ser que numericamente eles estejam produzindo mais, mas isso não significa que o sistema é sustentável ou viável, porque está gerando aí cada vez mais, digamos assim, conflitos, ou está criando um clima organizacional desfavorável. Então, é preciso que o pesquisador ele documente as perspectivas desse objeto, do seu objeto de pesquisa, do grupo, da instituição, das pessoas que ele procura assistir, procura entender. A pesquisa etnográfica é descritiva e interpretativa por natureza. Então, você não vai, muitas vezes, explicar um fenômeno, você vai descrevê-lo. E descrever um fenômeno não é tão simples quanto parece. É extremamente complexo, se a gente for levar em consideração que
existem muitas variáveis, às vezes, que afetam determinado comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Então, é preciso que o pesquisador seja capaz de descrever esse fenômeno com uma precisão suficiente, mesmo levando em consideração as idiosincrasias de cada um, que possa gerar insights importantes para o entendimento desse grupo. E o grande quê da questão, ela é interpretativa. Então, obviamente que as interpretações podem variar, do mesmo fenômeno pode variar de pesquisador para pesquisador. Isso, aliás, também pode ocorrer com pesquisa quantitativa, mas na qualitativa ocorre mais comumente. Então, o desafio ético do pesquisador é muito grande, porque eu vou interpretar um fenômeno como esse fenômeno se apresenta, ou vou interpretar como eu vejo, mesmo minha visão possuindo profundas limitações, ou preconceitos, ou vieses que talvez não descrevam tão bem a realidade aos olhos da maioria das pessoas. Então, esse desafio aí é um desafio que vai perdurar na pesquisa qualitativa enquanto ela existir, obviamente. Como humanos, somos falhos, mas, ao mesmo tempo, ele gera essa característica de nós podermos estar sempre renovando a ciência e renovando o conhecimento, jogando nova luz e novas perspectivas, muitas vezes, aos mesmos fenômenos. É importante notar também que, na pesquisa qualitativa, o pesquisador entra muito menos com uma hipótese e muito mais com questões gerais de pesquisa. Nós dissemos aqui que ela é descritiva e interpretativa. Então, obviamente, como uma pesquisa descritiva e interpretativa, começar com hipóteses é um tanto arriscado, porque você acaba demonstrando a própria limitação da sua perspectiva do que você quer procurar. Enquanto que você começa com questões gerais de pesquisa, questões amplas, que abarcam o fenômeno de vários ângulos possíveis, você consegue dar um rumo mais amplo à pesquisa, de modo que diferentes perspectivas, diferentes insights possam ser apreendidos dentro do estudo. Vejam bem que a pesquisa etnográfica, por excelência, obviamente é uma pesquisa qualitativa, e nesse sentido, o significado das palavras e imagens, elas falam mais do que os números. Obviamente que pode haver uma pesquisa, um mix entre qual e quant. Obviamente que muitas vezes é interessante que se utilize algum instrumento estatístico de pesquisa ou algum método para triangular as informações, mas essencialmente falando, triangular o estudo, mas essencialmente falando, a pesquisa qualitativa, ela fala de significados, imagens e símbolos, e de toda a profundidade que isso aí implica. Então, dentro desse cenário, a gente vê a grande importância da pesquisa etnográfica para a abstração, e vemos também aí os diversos desafios que têm que ser enfrentados. Alguns dos desafios que nós percebemos, por exemplo, na obra do Flick, Introdução à Pesquisa Qualitativa, a primeira é recursos. Quanto tempo leva para você poder se inserir em um grupo e fazer parte desse grupo, de fato, poder entender, observar esse grupo? É difícil dizer, é muito difícil dizer isso aí, mas consome recursos, consome tempo, consome pesquisadores, a pesquisa, o trabalho deles, consome a atenção. Enquanto você está fazendo pesquisa sobre um determinado aspecto, sobre um determinado fenômeno, você está ignorando outro qualquer. Então, ela é muito delimitante. Aliás, desculpe, não é delimitante. Ela consome realmente muitos recursos. Outro ponto essencial diz respeito à questão das limitações do pesquisador. Já falamos isso aqui, vale a pena repetir. Eu entro com meus preconceitos, os meus preconceitos vão moldar meus insights. E ao moldar meus insights, eu estou descrevendo um grupo, um fenômeno, não como ele pode ser, mas como eu quero vê-lo. Então, esse desafio de superar isso aí é muito grande. Muito grande.
né? Passa pela ética da pesquisa, a própria senso de humildade do pesquisador, o senso de proporções, entender que é preciso, acima de tudo, muitas vezes abrir mão de suas opiniões, né? E tentar absorver a realidade como ela se apresenta. Outro grande desafio, talvez o maior de todos, especialmente na gestão, é a questão da reflexividade. Eu trabalhei muitos anos como consultor e como gestor. E eu percebia muito bem que, trabalhando como gestor, eu estando dentro, por exemplo, de um grupo, ele funciona diferente do quando eu saio desse grupo. Por exemplo, se eu tenho um grupo de executivos trabalhando com vendas no telefone, eu treinei muitos executivos fazendo isso. Quando eu estava na sala de vendas, o desempenho era maior do que quando eu saía. A atenção era maior. Então, obviamente que isso não é uma pesquisa qualitativa, mas na pesquisa também existe isso aí. A grande questão que o pesquisador tem que perguntar: esse grupo está se comportando assim por que o seu comportamento ou por que eu estou aqui? Qual a influência do pesquisador no comportamento do grupo? Eu vou querer fazer alguma coisa diferente, vou querer parecer bem? Então, a reflexividade é talvez o maior dos desafios, e eu creio que seja impossível apagar por completo. Mas é preciso levar em consideração a reflexividade especificamente na apresentação da pesquisa, na sua interpretação. Então, qualquer conclusão, qualquer descrição, qualquer insight que se tire da pesquisa, o pesquisador deve perguntar como a reflexividade pode ter alterado isso aí. Não é? Porque, no final das contas, nós não podemos esperar que a realidade seja descrita da maneira como ela ocorre comumente, quando de um lado nós temos o pesquisador com suas limitações naturais, né? E do outro temos o objeto de pesquisa reagindo à presença do pesquisador, aquele corpo estranho, muitas vezes um corpo estranho, no ambiente de pesquisa. E, por fim, vale salientar que na pesquisa qualitativa os métodos de coleta de dados são tratados como secundários. Outros métodos de coleta podem ser usados para triangular a pesquisa, para dar suporte, mas o essencial é a simbologia, né, o entendimento dos fenômenos. Um exemplo de etnografia em pesquisa de negócios é a questão da netnografia. Veja bem, é a aplicação da etnografia no marketing. O que é etnografia? A netnografia, né, ela faz uma triangulação de 3 elementos. A observação participante, que faz parte da pesquisa etnográfica, as entrevistas, muitas vezes abertas, entrevistas semi-estruturadas, e a análise dos social networks, né, das mídias sociais, ou das interações sociais online. Então, nós vemos aí artigos como o de Robert Koznetz e também do Alex Fenton e do Chris Proctor, que falam justamente da utilização da netografia para a pesquisa de marketing. Ou seja, ao invés da pesquisa tradicional, que se vai diretamente ao indivíduo, a um grupo focal, conversar com ele, na pesquisa netnográfica se vai até grupos muito mais amplos, né, ligados em salas de bate-papo, né, ou então em determinados fóruns de discussão, ou captando feedbacks que se observa, por exemplo, nas mídias sociais, no Twitter. Só para dar um exemplo que eu acho muito válido para essa apresentação, uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos mostrou que cerca de 70% a 80% das pessoas que fazem reclamações pelo Twitter querem uma resposta em até no máximo 1 hora. Ou seja, há uma pressão imensa dos consumidores para que as empresas sejam extremamente abertas e interativas com elas e responsivas. Então, essas pessoas elas se comportam muito diferentemente no ambiente online do que nos modelos analógicos, que muitos ainda estão adaptados. Então, a pesquisa etnográfica tenta trazer à tona esse comportamento, né, em que o pesquisador também vai se inserir nesses grupos, vai se inserir nos fóruns de discussão, nas salas de bate-papo, vai conversar com pessoas, vai fazer perguntas específicas sobre o porquê daquela reação das pessoas, vai ter que levar em consideração a reflexividade, porque como eu me comporto online é diferente de como eu me comporto
analogicamente falando, e também é diferente a maneira como eu me dirijo a uma pessoa online, da maneira como eu me dirijo a uma pessoa abertamente, cara a cara. Esses pontos têm que ser levados em consideração. Mas a pesquisa etnográfica, ela é um dos pontos mais essenciais para a questão de marketing e também de personal relations das empresas. Qualquer empresa que tenha um planejamento de marketing digital congruente faz uma auditoria das mídias sociais, faz auditoria, digamos assim, da presença da empresa na web, né, na internet, a cada pelo menos 6 meses, para poder, muitas vezes, muito mais frequentemente, para poder absorver o que está acontecendo, as percepções das pessoas, como elas estão reagindo à marca, como elas estão reagindo ao produto, como elas estão reagindo às mudanças sociais, econômicas, tecnológicas que afetam diretamente o consumo daquele produto. Então, a pesquisa etnográfica no marketing digital, né, a etnografia, é um dos elementos, digamos assim, mais... eu não vou usar avant-garde, porque me parece uma palavra muito manjada, mas é um dos elementos mais, digamos assim, contemporâneos, né, de como a etnografia se adapta, se integra à ciência administrativa e abre possibilidades que antes nós não havíamos imaginado. Muito obrigado e até a próxima.